Sabe quando um assunto parece tão familiar que a gente acha que já sabe toda a história? Pois é. Mas aí, a dura realidade nos atinge com um número chocante: 44,1 milhões. Esse é o total estimado de vidas perdidas no mundo inteiro desde que a pandemia foi reconhecida pela primeira vez. É uma perda de vidas simplesmente avassaladora, o que coloca isso, sem a menor sombra de dúvida, como uma das maiores crises de saúde pública de toda a história da humanidade. É um número pesado, e ele exige o nosso respeito antes mesmo de começarmos a falar sobre o futuro. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar em um material fascinante chamado HIV e AIDS Explicados, da crise ao triunfo médico. Nós vamos observar as evidências diretas e entender aquela que talvez seja a maior virada de jogo da ciência. Como é que um diagnóstico que, lá atrás, representava uma sentença quase inevitável, foi completamente transformado? Graças a uma verdadeira revolução médica. O que era motivo de pânico se tornou uma condição crônica, totalmente gerenciável para quem tem acesso à medicina moderna. E para organizar a nossa conversa de hoje, vamos passar rapidamente por 5 pontos fundamentais. 1. A crise global. 2. Como o vírus funciona. 3. Os estágios da infecção. 4. A revolução do tratamento. E, por fim, o fim da epidemia. Parte 1. A crise global, entendendo o alvo. Olha, a ciência fez progressos que são quase inacreditáveis. Mas para a gente conseguir dar o devido valor ao tamanho dessa vitória, precisamos entender primeiro o que exatamente o vírus ataca quando entra no corpo humano. Imagine as células CD4. Elas são glóbulos brancos muito específicos que atuam literalmente como os grandes generais do nosso exército imunológico. E o vírus age com uma precisão cirúrgica incrível. Ao eliminar esses generais diretamente, o sistema de defesa fica totalmente sem comando. Resultado: o corpo fica com as portas completamente abertas e desprotegidas para todos os tipos de outras infecções e doenças graves. É um ataque na nossa central de inteligência. Entendido o alvo, o próximo passo crucial é separar os fatos científicos do puro estigma irracional. De um lado, a transmissão do HIV acontece através de fluidos muito específicos: sangue, sêmen, fluidos retais ou vaginais e leite materno. Basicamente, isso se dá por meio de relações sexuais desprotegidas ou pelo compartilhamento de agulhas. Ponto. Do outro lado, e isso é igualmente importante, temos os meios pelos quais a transmissão não acontece de jeito nenhum. Não existe risco nenhum em um abraço, um beijo, um aperto de mão ou dividindo a mesma comida. O vírus simplesmente não sobrevive fora do corpo humano por tempo suficiente para que interações normais do dia a dia representem qualquer tipo de ameaça. Parte 2. Como o vírus funciona. O sequestro microscópico. Agora vamos dar um zoom e ir lá para o nível celular. Como é que funciona essa estratégia do vírus que é biologicamente brilhante, mas totalmente destrutiva? A gente vê um processo de invasão metódico em 5 passos. Primeiro, o vírus se gruda perfeitamente em uma daquelas preciosas células CD4. No passo 2, ele injeta o próprio material genético lá dentro, o RNA. O terceiro passo é o grande truque de mestre. O vírus usa uma enzima especial para literalmente reescrever o próprio RNA, transformando-o em DNA. No quarto passo, ele costura esse DNA viral direto no DNA da célula hospedeira, como se estivesse reescrevendo o manual de instruções dela. E por fim, no quinto passo, a célula, agora completamente sequestrada e hackeada, começa a produzir milhares de novas cópias do vírus que vão explodir dali para infectar o resto do corpo. É um verdadeiro sequestro celular. Parte 3. Estágios da infecção. Uma linha do tempo da progressão. E o que acontece no corpo humano se esse sequestro rolar solto, sem nenhuma intervenção médica? A infecção segue um caminho muito perigoso. Começa com a fase aguda, logo nas primeiras semanas. O vírus está se multiplicando de forma explosiva. Podem aparecer uns sintomas parecidos com os de uma gripe forte, ou até mesmo não dar sintoma nenhum, o que é assustadoramente silencioso. Depois dessa explosão inicial, o corpo entra na fase crônica. E olha, essa fase pode durar muitos e muitos anos. É um período super enganoso, porque a pessoa pode se sentir super saudável, mas nos bastidores o vírus continua trabalhando sem parar, destruindo de forma constante os nossos generais imunológicos, as células CD4. Sem tratamento, o destino final dessa linha do tempo é o último estágio, a AIDS. E aqui vale um esclarecimento importantíssimo. A AIDS não é um vírus diferente do HIV. Na verdade, ela é o estágio final e mais extremo dessa mesma infecção.
O diagnóstico médico de AIDS é feito justamente quando as defesas do corpo estão tão destruídas que a contagem daquelas células CD4 despenca para baixo de 200, ou quando surgem infecções oportunistas graves. São doenças que um corpo saudável tiraria de letra, mas que nessa situação se tornam mortais. Um exemplo histórico e muito triste disso é o sarcoma de Kaposi, que virou um símbolo trágico do início dessa crise. Parte 4. A revolução do tratamento. A ciência contra-ataca. Durante muitos anos, essa marcha fúnebre em 3 estágios parecia um destino terrível e inevitável. Mas aí a ciência respondeu, e o que era uma realidade sombria deu lugar a uma das histórias de sucesso mais espetaculares de toda a medicina moderna: a terapia antirretroviral, ou simplesmente TARV. É uma combinação inteligentíssima de diferentes remédios. Eles são desenhados para atacar o vírus em múltiplos pontos daquele ciclo de sequestro de 5 etapas que a gente acabou de ver. A TARV não elimina o vírus do corpo completamente, então não é uma cura definitiva ainda. Mas o que ela faz é vital. Ela trava o vírus e o impede de fazer cópias. Isso finalmente dá ao sistema imunológico o espaço e o tempo que ele precisa desesperadamente para respirar, se estabilizar e reconstruir o seu exército de defesa. E o grande objetivo de tomar a terapia antirretroviral rigorosamente todos os dias é muito claro: alcançar o que chamamos de carga viral indetectável. O foco aqui não é só se sentir um pouco melhor. O objetivo científico e mensurável é reduzir a quantidade de vírus no sangue a um nível tão minúsculo que os testes de laboratório padrão nem conseguem mais encontrar. O vírus continua lá, escondido, mas totalmente adormecido. E chegar nesse nível indetectável no sangue desbloqueia um fato médico revolucionário. Indetectável é igual a intransmissível, o famoso I igual a I. Gente, essa é muito possivelmente a mensagem de saúde pública mais impactante e que mais mudou vidas nas últimas 2 décadas. E não é só um slogan bonitinho, não. É um fato embasado por uma montanha de dados científicos. Uma pessoa com HIV que toma a medicação e atinge esse estado indetectável simplesmente não consegue passar o vírus para um parceiro sexual. Zero. Essa descoberta muda completamente a cara da prevenção e é a arma mais poderosa que temos hoje para esmagar o estigma. E chegamos à parte 5. Fim da epidemia. Um caminho claro. Com essa descoberta fantástica de que indetectável é igual a intransmissível, a conversa muda de figura. A gente não fala mais só sobre conter os danos. Nós temos às mãos um roteiro real para acabar com essa crise. E além do tratamento já funcionar como prevenção, a medicina trouxe outras inovações incríveis, tipo a PrEP. É uma estratégia super proativa. Pessoas que são soronegativas, ou seja, que não têm o vírus, podem tomar esse remédio de forma preventiva. O resultado prático? Uma redução drástica, quase total, no risco de contrair o HIV. A ciência moderna ampliou o foco de apenas tratar quem já tem o vírus para uma prevenção altamente blindada e eficaz. Então, quando a gente junta todas essas peças desse gigante quebra-cabeça médico, chegamos a uma estratégia global endossada pelas maiores autoridades de saúde do planeta. A estratégia 95-95-95. A lógica é cristalina. Precisamos garantir 3 coisas: que 95% das pessoas que vivem com HIV façam o teste e conheçam seu status, que 95% dessas pessoas diagnosticadas tenham acesso direto à terapia antirretroviral e que 95% dessas pessoas em tratamento consigam atingir aquela carga viral indetectável. Bater essas 3 metas sequenciais quebra a corrente de transmissão do vírus no mundo todo, de forma irreversível. Olhando para trás em tudo que exploramos hoje, a transformação é monumental. Uma doença que apareceu como um mistério fatal, assustador, causando perdas devastadoras, virou uma condição gerenciável. Tudo isso graças a muito esforço científico e ferramentas médicas brilhantes. O ciclo de transmissão já pode ser completamente interrompido. A ciência, de fato, fez a sua parte. Então, a pergunta que fica martelando agora é a seguinte: com todas essas ferramentas, dados e estratégias de prevenção disponíveis, nós podemos ser a geração que vai finalmente acabar com a epidemia de AIDS? Os fatos provam que sim, é totalmente possível. O que falta agora depende puramente de ação contínua e acesso à saúde para todos. Fica essa reflexão super importante para a gente e até a próxima análise.